que eu quero trazer para vocês, eu não estou aqui para dizer que Flávio Josefo acreditava em Yeshua. Eu estou aqui para falar para vocês que Flávio Josefo fala de Yeshua. Ele fala do evento dos ensinos, ele fala da traição, da morte, ele fala da ressurreição, ele fala do que aconteceu e é registrado na Brit Hadashah. De fato, quando nós olhamos para a história, diante de tantos argumentos que tentam depreciar ou descredibilizar as escrituras neotestamentárias, né? o chamado Novo Testamento, a Brit Hadashah, a gente vê que realmente ficaram importantes informações na história que não podem ser negadas. E isso só vem mais a contribuir com a fé, com a emuná de milhões de pessoas que acreditam de fato, isso eu estou falando de milhões de pessoas, de judeus e não judeus, que acreditam de fato que as palavras, as histórias e os relatos do Novo Testamento são reais, e em especial no que diz respeito à pessoa de Yeshua de Nazaré, conhecido como Jesus de Nazaré, o Messias de Israel, o Messias do povo judeu. Eu digo, o verdadeiro Messias, o único Messias esperado como aquele que vem trazer a Geulah Shlemá, a redenção completa, a Geulah Leumi, a redenção nacional de Israel. Fique conosco até o final desse vídeo, pois nós vamos trazer importantes informações para vocês acerca de um grande historiador chamado Flávio Josefo, Yosef ben Matityahu, que vai trazer muita informação para você. Sou Rabino Yosef Baru, compartilhando mais um vídeo com vocês. Shalom, shalom, queridos Haverim, estamos de volta com mais um vídeo aqui no nosso canal para vocês. E hoje, em especial, vamos estar falando sobre um grande historiador, uma grande personalidade no mundo, né? Ele não é só uma personalidade para a nível, né, histórico do povo judeu ou para os assuntos neotestamentários, mas de fato é uma peça muito importante na história da humanidade, tal como outros do seu tempo, como Fílon de Alexandria, né, e outros historiadores. Flávio Josefo traz grandes informações, importantíssimas informações para todos nós. E o que é mais relevante para a gente hoje aqui no assunto do nosso vídeo é trazer as informações, né, como ele testifica, como ele comprova os assuntos abordados dentro dos evangelhos e até mesmo dos livros históricos ali da Brit Hadashah do Novo Testamento. Isso só corrobora com a nossa afirmativa, com a nossa emuná, com a nossa fé, né, com aquilo que a gente ensina, com aquilo que a gente crê de fato. Eu sei que algumas pessoas, talvez, vão fazer algum vídeo tentando me refutar, mas isso será irrelevante no que diz respeito à história. A história não pode ser apagada, as palavras não podem ser apagadas, né? E o que está registrado, está registrado. Então, de fato, é mais um ícone, né? É mais um símbolo do que realmente expressa a Brit Hadashah, o Novo Testamento, mostrando que, de fato, o que chegou à nossa mão como revelação do Messias para a humanidade, não só para o povo judeu, ela é verdadeira, né? Então eu quero convidar você para que você venha conosco hoje nesse vídeo, acompanhando a gente, né? Ou seja, você vai ver os detalhes e aqui a harmonia, né, tanto das palavras de Flávio Josefo dentro dos textos. Isso será muito relevante. É claro que importa nesse momento que a gente comece a falar para você quem era Flávio Josefo,
né, um pouco da história dele, você vai conhecer um pouco da situação que estava vivendo a terra de Israel no período em que ele viveu, no período que ele atuou, tá? Isso vai ser de grande conhecimento, tá? Vamos conosco aqui no nosso material que sempre preparamos com muito carinho para vocês. E eu já peço a você que desde já você deixe o like aqui no nosso vídeo, se inscreva aqui no nosso canal se você não é inscrito, e é muito importante que você deixe o seu like. O like ele é uma forma de mostrar que o vídeo está sendo relevante para você, que está sendo interessante, que está contribuindo. Então, por favor, não deixe de apertar aqui, deixar o seu arravit, né, o seu like. E se você quer participar conosco mais intensamente aqui, como cooperador do nosso canal, você tem a área de membros em que você pode fazer parte. Tá? Então, mais uma vez, o que vai ser de fundamental ação aqui da sua parte é você compartilhar esse vídeo, porque dessa forma você nos ajuda a transmitir essa mensagem e a contribuir com mais conhecimento para aqueles que assim gostam desse tipo de conteúdo. Então, por favor, se inscreva aqui se você não é inscrito, deixa o like, vamos lá para o nosso vídeo de hoje. Vamos estar falando sobre essa grande personalidade. Mas eu peço a vocês que vocês olhem aqui na nossa descrição e vocês vão ver informações importantes sobre a nossa Yeshivá. E você tem a oportunidade agora de poder fazer esse curso teológico, esse curso que vai falar de todas as escrituras, desde Gênesis a Apocalipse, trazendo tantas informações boas e importantes para você, dentro do contexto original das escrituras, no comentário dos sábios de Israel e trazendo muitas informações relevantes para o teu conhecimento. Aqui na descrição do vídeo você terá todas as informações para você entrar em contato com a nossa secretaria e se inscrever na nossa Yeshivá, estar conosco nesse ano. Você pode pensar assim, mas já começou, já estou atrasado. Não, nós temos um sistema de turmas no sistema rotativo, você pode entrar a qualquer momento. Então, se você entra agora, você já ainda pega no início do curso, mas você tem a oportunidade de estar ingressando a qualquer momento. Então, não perca tempo, venha fazer parte da nossa ZIL, da Zeit Yosef Yeshiva University. E também quero lembrar a todos que nós temos o nosso curso de judaísmo, da fé aos costumes, aonde você que deseja conhecer mais sobre o judaísmo, conhecer mais detalhes sobre a cultura judaica, tudo que envolve o povo judeu, você tem a oportunidade de fazer este curso conosco. Também aqui na descrição do nosso vídeo você tem as informações para que você possa acessar esse material tão rico de informações que vai enriquecer você de muito conhecimento. Bom, queridos, vamos então ao nosso vídeo de hoje. De fato, trouxe uma relevância muito grande para a história, né? E estamos falando desse judeu Flávios Iosefos. Flávio Josefo, grande historiador, que confirmou a existência de Yeshua. Não só de Yeshua, nós vamos ver aqui, mas outros que também, né, durante o período do chamado Novo Testamento, foram mencionados e ele vai trazer essa confirmação, a comprovação da existência dessas personalidades. Bom, vamos lá, vamos adentrar, né, no que diz respeito à história. Flávio Josefo, né, que em grego ficou escrito como Iosefos, né, ali do ano, ele é entre 37 depois de Cristo a 100. Então veja que se Yeshua é do ano 30, aproximadamente, é contado assim entre 30 e 33, ele está em 37, então ele nasceu um pouco depois, né? Mas no período do que nós chamamos o período de Atos dos Apóstolos, aquele período ali de Maseh Shlichim, em que os discípulos de Yeshua vão começar a transmitir a mensagem, a boa nova do Messias por toda a terra de Israel e também fora, vai ser o período em que ele vai nascer, ele vai crescer e ele vai atuar, até chegar ali o período da destruição do templo, do Hurban Beit HaMikdash Hasheni, da destruição do segundo templo. Né? Então, judeu nascido, o nome dele era Yosef ben Matitiyahu, foi um historiador e líder militar judeu romano. Vou explicar para vocês o que significa esse judeu romano e também líder militar.
seja, ele foi um judeu romano, mais na função de documentar a história do que pegar em armas contra o seu próprio povo. Não foi essa a função, foi mais a questão mesmo de ser alguém que ficou responsável em registrar os eventos, né? Isso estabelecido, claro, pela autoridade romana, né? Mas conhecido por escrever a Guerra Judaica, ou Guerra dos Judeus, ele nasceu em Jerusalém, então parte da província romana da Judéia naquele tempo, filho de pai de ascendência sacerdotal e a mãe que era também de ascendência sacerdotal, descendente real Rasmoneia, ou seja, a mãe dele era uma importante membro da família dos Rasmoneus, ou seja, dos Macabeus. Vocês vão lembrar que foi a família que ficou na liderança, né, do povo judeu logo depois do período grego. Raim Flávio Joséfus Raiabugues foi Flávio Joséfo um traidor? E essa é uma das argumentações existentes e uma das causas pelo qual o povo judeu não enfatiza muito Flávio Joséfo. Inclusive, alguns tentam desqualificar Flávio Joséfo. Sempre é assim, né? Quando alguém defende o Novo Testamento, quando alguém defende a pessoa de Yeshua de Nazaré, essa pessoa perde o crédito. Não importa, ele pode ter sido o melhor judeu da vida, ele pode ser presidente do Estado de Israel, presidente da sinagoga, pode ter feito grandes coisas, mas ele falou de Jesus de Nazaré, Yeshua, então nem judeu era. É ridículo os argumentos, né? Intentam supervalorizar quando não crê em Yeshua. Mas creu, defendeu, acabou, já não merece crédito. E é uma das coisas. Agora, não é só por isso, alguns tentam linkar essa história, olha o que eu estou dizendo, porque tem gente que coloca palavras na minha boca que eu não disse. Eu estou dizendo a história, tá? Muita gente linka a traição dele ao evento de Roma. Mas a gente sabe que não é só isso, né? É que os tendenciosos que gostam de me contradizer vai dizer que é porque ele defende Yeshua, ele defende o Novo Testamento, então, defende, eu digo historicamente, né? Ele relata, ele fala coisas. Então a gente vai ver aqui os relatos, né? Então ele não é muito relevante para a história, muita gente não gosta de mencioná-lo, né? Mas é o caminho que a gente vê, porque é irrefutável, ele é uma peça importante da história, e importante a nível até arqueológico. Então, Flávio José foi um traidor? Vamos ver aqui o que a história realmente vai falar sobre esse tema, né? Enquanto ele estava confinado em Yodfat, né, que é, na realidade, se passou muitas coisas na terra de Israel, e Joséfo teve relevância entre a liderança do povo, né? E depois de muitas idas e vindas, de muitas viagens, de muitas ajudas ao próprio povo judeu, José alegou ter experimentado uma revelação divina, que mais tarde, enquanto estava confinado em Yofdat, José alegou ter experimentado uma revelação divina, que mais tarde o levou a proferir um discurso prevendo que Vespasiano se tornaria imperador. Após a previsão se tornar realidade, ele foi libertado por Vespasiano, que considerou seu dom de profecia divino. Joséfo escreveu em que sua revelação lhe ensinou três coisas. Primeiro, que Deus, o Criador do povo judeu, havia decidido puni-los. Segundo, que fortuna, ou seja, a sorte, havia sido dada aos romanos. Terceiro, que Deus o havia escolhido para anunciar as coisas que estão por vir. Então veja, Joséfo aí numa posição muito semelhante à de Yohanan Shaliach, né, do apóstolo João, que recebeu a revelação do Apocalipse. Então, Joséfo ele tem esse tipo de revelação, esse tipo de coisa em que ele se vê como um certo instrumento e ele acaba tendo uma posição relevante em relação ao imperador, no caso Vespasiano I, antes de ser imperador, ele diz que ele vai ser imperador e aí ele se torna imperador. Quando ele se torna imperador, ele liberta Flávio Joséfo e Joséfo tem aí uma proeminência nesse tempo. Então vamos continuar aqui para a gente entender mais. Para muitos judeus, tais alegações eram simplesmente egoístas.
Joséfo interpretou a destruição do templo como um sinal de que Deus havia se voltado para os romanos devido aos pecados dos judeus, instando-os à submissão à autoridade romana. No entanto, ele também acreditava que a aliança entre Deus e Israel permanecia intacta, com a restauração dependente do arrependimento judaico, ecoando as interpretações bíblicas da destruição do primeiro templo. Então, muita gente viu ele como uma espécie de egoísta, traidor, né? Está se aproximando muito dos romanos, e isso, de uma certa forma, trouxe benefícios, mas de outra forma também o deixou numa posição muito desconfortável diante do seu próprio povo, né? Flávio Joséfo se supõe que tenha desertado completamente para o lado romano e recebeu a cidadania romana. Olha, eu disse se supõe, tá? Porque existem as declarações muito tendenciosas. O fato dele ter se tornado um cidadão romano, dele estar a serviço de Roma para descrever ou registrar a história, não significa que ele tenha abandonado o seu próprio povo. Tornou-se conselheiro e colaborador próximo de Tito, filho de Vespasiano, servindo como seu tradutor durante o prolongado cerco de Tito a Jerusalém em 70 depois de Cristo, que resultou na destruição quase total da cidade e na destruição do segundo templo. Então, esse é um fato marcante na história, e Flávio Joséfo vai trazer com detalhes isso no seu livro, né, nos seus comentários. E isso é que ficou de muita relevância na história, e Flávio Joséfo se torna uma base de informações, de detalhes desse período, do cerco, da destruição, tanto da cidade quanto do Beit HaMikdash, do templo. As coisas que se passaram, detalhes realmente importantíssimos do corpo a corpo, da batalha, da guerra, né, das mortes, do confronto, ou seja, do calor do conflito que ocorreu naqueles dias, né? E isso é de grande importância para a história. Tal é o valor que Flávio Joséfo recebeu por conta desses registros tão notáveis, né? Bom, Joséfo registrou a grande revolta de 66 a 70 depois de Cristo, incluindo o cerco de Massada, e suas obras mais importantes foram A Guerra Judaica e as Antiguidades dos Judeus. São os dois temas, né, as duas obras. A Guerra Judaica relata a revolta judaica e ocupação romana. Já as Antiguidades dos Judeus reconta a história do mundo de uma perspectiva judaica para um público ostensivamente grego e também romano. É uma maneira de poder transmitir a história para esses dois públicos. Essas obras fornecem uma visão sobre o judaísmo do primeiro século e o contexto do chamado cristianismo primitivo. As obras de Joséfo são a principal fonte, depois da Bíblia, para a história e a antiguidade do antigo Israel e fornece um relato extrabíblico independente de figuras como Pôncio Pilatos, Herodes o Grande, João Batista, Tiago, irmão de Yeshua, de Jesus, e também Jesus de Nazaré, ou seja, Yeshua de Nazaré. Então, é isso que nós vamos trazer para vocês aqui, mostrando justamente essa contribuição de Joséfo. E nós já começamos, claro, pela mais clássica, né? Que se entende, os escritos de Joséfo comprovam a existência de Yeshua? É verdade isso? Sim, os escritos de Joséfo comprovam a existência de Yeshua. E aqui eu lanço mão, né, de Antiguidades Judaicas, livro 18, capítulo 3, seção 3. Está registrado dessa forma. Por esse tempo viveu Jesus, que é Jesus, né? Um homem sábio, olha a maneira como ele descreve. Um homem sábio, e se é que se pode chamá-lo de homem. Ele realizou feitos incríveis. Foi um mestre de pessoas que recebiam a verdade com prazer. Ele atraiu a si muitos judeus e muitos gregos. Era um Messias. Quando Pilatos, por denúncia dos principais entre nós, o condenou à cruz, aqueles que antes o haviam amado não cessaram de falar dele, pois ele apareceu a eles no terceiro dia,
vivo novamente, como os profetas divinos tinham predito. Esses e outras 10.000 coisas maravilhosas sobre ele. E a tribo dos cristãos, chamada assim por causa dele, não desapareceu até o dia de hoje. Então você está vendo aqui, essa é uma versão, tá, da tradução e dos que foram encontrados, dos escritos. Aqui existe uma questão. Existe um lado que vai defender que Flávio Joséfo não acreditava em Yeshua, porque, claro, você olhando esse texto, parece que ele crê, né? Porque a maneira como esse texto foi escrito, né, como ele foi registrado, ele diz, ele era o Messias, né? E diz que ele era mais do que um homem, que ele fez muitos milagres, que ele ressuscitou ao terceiro dia. Então, olhando para o texto, parece realmente que Flávio Joséfo crê que Yeshua era o Messias. Agora, existe um outro texto que foi encontrado que não tem essa parte, embora registra que ele apareceu ali, que ele era um homem sábio, que ele era um grande mestre, que ele operou milagres, né? Que ele foi morto, traído, né? Que ele era considerado Messias, não que a afirmativa de Flávio José, ele era, mas que ele era considerado. É, continuou o relato também nesse outro texto dizendo que ele apareceu vivo, há muitas testemunhas disseram que ele apareceu vivo, né? Então, assim, existem dois textos, um vai mostrar como se Joséfo acreditasse nele, dizendo ele é o Messias, e o outro vai dizer que não que ele é o Messias, mas que diziam que ele era. O que eu quero trazer para vocês, eu não estou aqui para dizer que Flávio Joséfo acreditava em Yeshua. Eu estou aqui para falar para vocês que Flávio Joséfo fala de Yeshua. Ele fala do evento dos ensinos, ele fala da traição, da morte, ele fala da ressurreição, ele fala do que aconteceu e é registrado na Brit Hadashah. E isso é o mais importante, independente se Flávio Joséfo acreditava em Yeshua ou não. Por quê? Porque ele é um historiador. Hoje em dia existem muitas pessoas que, no afã de querer atacar a pessoa de Yeshua, atacar o Novo Testamento ou desfazer, né, da ideia de Yeshua ser o Messias de Israel, uns até chegam a dizer que ele não existiu, que isso é um produto de Roma, que isso é uma criação de Roma. É à beira a loucura de tais pessoas que não têm seriedade na argumentação. São pessoas que se deixam envolver apenas pelos seus sentimentos egoístas, ou talvez o seu zelo exagerado. Mas o que é importante é a gente trabalhar com seriedade, né? De saber que, historicamente, foi relatado sobre Yeshua de Nazaré. Agora, eu quero que você volte comigo aqui. Flávio José foi de quando? Ah, ele é lá do terceiro século, ele é lá do quarto século. Não! Ele está ali no primeiro século. Ele estava ali no calor da coisa acontecendo. Ele está ali no momento em que os discípulos de Yeshua estão ali ainda. Os discípulos, eu digo, não? Todos ali, os que, não os apóstolos em si, mas todos os que seguiam a Yeshua. Os relatos, os testemunhos, ele está ali no meio. Então, o que eu trago para vocês aqui é que Joséfo fala assim de Yeshua. Vou voltar o texto aqui para vocês verem. Independente, né, se essa parte do texto desse aqui, né, desse que foi achado, que ele vai dizer, por esse tempo viveu Yeshua, Jesus, um homem sábio, se é que se pode chamá-lo de homem, realizou feitos incríveis, foi um mestre de pessoas que o recebiam a verdade com prazer, atraiu a si muitos judeus e muitos gregos, era o Messias, independente se ele disse era o Messias ou não, ele está falando de Yeshua, ele está falando que era homem sábio, que realizou feitos incríveis, foi um mestre de pessoas, atraiu para si muitos judeus e muitos gregos, né? Fala que Pilatos, por denúncia dos principais, entre nós o condenou, mostrando tudo conforme as Bissorotos, os evangelhos falam. Apareceu a eles depois, no terceiro dia, vivo novamente. Então, isso aqui é muito relevante, isso é muito importante, tá? Porque
Eu sei que falar de emuná, falar de fé, dependente de qualquer coisa, a fé é a fé, a emuná é a emuná, né? Isso vai ser inabalável, isso vai muito da vida da pessoa com Deus. Mas quando você tem pontos, bases, né, informações que só agregam e confirmam a razão da sua fé, isso é maravilhoso. Saber que sim, dentro da história, e se alguém vem com esse tipo de argumentação para o teu lado, você já sabe logo que Flávio José foi uma peça muito importante para a história da humanidade, em especial do povo judeu, mas da humanidade. E ele vai trazer um testemunho veraz, verídico ali sobre a pessoa de Yeshua de Nazaré, né? E dos seus discípulos naquele contexto. Bom, vamos continuar aqui, porque temos mais outros pontos para salientar. Muito bem, muito importante. Bom, há uma outra menção, mais breve, como nós mencionamos, a Yeshua, a Jesus e as Antiguidades Judaicas, livro 20, capítulo 9, seção 1, onde José menciona Tiago, o irmão de Jesus chamado Cristo. Veja só esse verso. E ele, Ananos, o sumo sacerdote, convocou o conselho dos juízes e trouxe diante deles o irmão de Jesus, chamado Messias. Veja isso. Ele diz que Tiago foi levado diante de Anás e diante do conselho dos juízes. Tiago, que Tiago? O irmão de Yeshua, que era chamado Messias, cujo nome era Tiago. Alguns outros, né? E os acusou de transgredir a Torá e os entregou para serem apedrejados. A gente vê esse evento em Atos dos Apóstolos. Mas olha que especial esse relato de Joséfo, que ele vai falar de Tiago, que a Brit Hadashah, o Novo Testamento, fala de Tiago, vai dizer que ele era irmão de Yeshua, chamado Messias. É o mesmo evento que a gente vê em Atos, quando eles são presos e eles são ali colocados em detenção, né? Justamente como uma certa perseguição. Também em Antiguidades Judaicas, encontramos uma citação detalhada sobre o profeta João Batista, filho de Isabel, prima de Maria, mãe de Jesus. Veja a citação, está lá no 18, 5.2, 116, 119. Agora, alguns dos judeus pensaram que a destruição do exército de Herodes veio de Deus e que foi muito justa, como uma punição contra o que ele fez contra João, chamado Batista. Pois Herodes o havia matado. Embora ele fosse um homem bom e ordenasse aos judeus que exercessem virtude, tanto na justiça, uns com os outros, quanto a piedade para com Deus, e assim viessem para o batismo, pois a lavagem com água seria aceitável para Deus, se usada não para a remissão de alguns pecados, mas para a purificação do corpo, supondo ainda que a alma já estivesse purificada por meio da justiça. Ora, quando muitos outros vieram em multidões ao redor dele, pois estavam muito satisfeitos com as suas palavras, Herodes, que temia que tal influência sobre as pessoas pudesse levar a uma sedição e rebelião, pois pareciam prontos para fazer qualquer coisa que ele aconselhasse, acreditava que seria melhor preveni-lo antes que qualquer tentativa desse tipo fosse feita por ele. E pensou que, ao matá-lo, poderia evitar qualquer mal que ele poderia causar, não trazê-lo vivo ao tribunal para ser acusado. Portanto, ele foi enviado como prisioneiro em consequência da suspeita de Herodes para Macaeros, o castelo que eu mencionei antes, e lá foi morto. Então, isso aqui está também em plena conformidade com o texto. Claro que aqui ele vai omitir toda aquela cena que foi feita da filha de Herodíades pedindo a cabeça de João Batista. O certo é que naquele tempo João já estava preso por Herodes. E o que Flávio José está dizendo aqui é porque ele foi preso, aonde ele estava preso. Ele só não relata o evento ali da Herodíades, dançando e pedindo a cabeça de João, né? Para que ali se finalizasse a execução. Mas veja que sensacional, né? Veja que sensacional. Joséfo mencionando João Batista, né?
e das mesmas características como a gente vê ali nos evangelhos, na Brit Hadashah. Bom, os escritos de Joséfo comprovam a veracidade dos escritos da Brit Hadashah, do Novo Testamento. Queridos, isso é sensacional, isso é fenomenal, porque o que há de gente querendo depreciar o Novo Testamento? Isso é uma coxa de retalho, isso não existiu, isso é uma mentira. São os faladores, né? Os falastrões, os falaciosos, que, lamentavelmente, tem tanta gente com a cabeça tão rasa que cai nesses argumentos mentirosos dessas pessoas, que falam de maneira irresponsável, quando na realidade a gente vê o testemunho da história trazendo para a gente, mostrando que os escritos da Brit Hadashah do Novo Testamento, sim, tem fundamento histórico, não é uma invenção de Roma, não. Vamos comprovar isso aqui, olha. Relato de Flávio Josefo sobre Pôncio Pilatos, Antiguidade Judaica 18, 3 e 1, diz: mas Pilatos, que era procurador da Judéia, enviou por ordem de César estátuas de César para Jerusalém. Outra referência diz, no 18, 4.2, agora havia por volta desse tempo Jesus, um homem sábio, quando Pilatos, por sugestão dos homens principais entre nós, o condenou à cruz. Aqueles que o amaram desde o princípio não deixaram de amá-lo. Está falando de Pilatos, a pessoa de Pôncio Pilatos. Relato do Novo Testamento sobre Pôncio Pilatos. Pilatos é mencionado nos evangelhos como governador romano, que condenou Jesus à crucificação. Temos aí relato de Mateus 27, 2, Marcos 15, verso 1, Lucas 23, verso 1 e João 18, 29. Ou seja, temos várias informações e referências no Novo Testamento a Pôncio Pilatos, e Joséfo também traz essa mesma informação. Relato de Joséfo sobre Herodes o Grande. Em Antiguidade Judaica 17, 6 e 4, ele diz: mas durante a celebração do festival da Páscoa, do Pêssar, uma insurreição começou entre os soldados de Herodes. Já o relato do Novo Testamento sobre Herodes o Grande diz: Herodes é mencionado em Mateus 2, de 1 ao 19, como o rei que ordenou a matança dos inocentes após o nascimento de Jesus, falando do mesmo Herodes. Ou seja, mostrando que sim, o que o Novo Testamento está falando do Herodes o Grande é real, existiu essa pessoa, né? Ali por volta do ano 4 a.C. Relato de Joséfo sobre Herodes Agripa I, em Antiguidades Judaicas, 19, 8.2, Herodes Agripa, que começou a reinar no 14º ano do reinado de César, ordenou que Tiago, o irmão de João, fosse morto por causa de suas atividades. Olha isso, o relato aqui de Joséfo é o mesmo lá sobre Atos dos Apóstolos. Relato do Novo Testamento sobre Herodes Agripa I. Herodes Agripa I é mencionado em Atos, capítulo 12, verso 1 ao 23, como o rei que perseguiu os apóstolos e ordenou a execução de Tiago, irmão de João. Já o relato de Joséfo sobre Félix, em Antiguidades Judaicas 28.5, Félix capturou Elazar, o arquiladrão, que durante 20 anos havia estado saqueando o país dos judeus e levou-o a Roma. Relato sobre Félix no Novo Testamento. Félix é mencionado em Atos 23, do 24 até o capítulo 26, verso 27, como o procurador romano que ouviu as acusações contra Paulo. Todos vão se lembrar desse fato, né? Mostrando então aí realmente que Félix existiu, conforme o Novo Testamento diz. Também o relato de Joséfo sobre Festo, em Antiguidades Judaicas 20, 8.9 diz: Festo enviou homens armados para a Torre Antônia para atacar aqueles que tinham começado a revolta. Já no relato do Novo Testamento, Festo é mencionado em Atos 24, do verso 27 ao capítulo 26, verso 32, como o sucessor de Félix e o procurador que também ouviu o caso de Paulo. Veja que coisa especial, né? Também o relato de Joséfo sobre César Augusto, em Antiguidade Judaica 18, 2.2. Quando Cirênios tinha governado a Síria e a Judéia, ele fez um censo que incluiu os bens dos judeus. Lá no Novo Testamento nós temos esse mesmo relato. César Augusto é mencionado em Lucas, capítulo 2, verso 1,
como o imperador romano que ordenou o censo que levou José e Maria a Belém. Também temos o relato de Joséfo sobre Tibério César, em Antiguidades Judaicas 18, 3.2, Pilatos, por ordem de Tibério, enviou soldados vestidos como civis, com dardos escondidos em suas vestes. Já no Novo Testamento, sobre Tibério, diz que Tibério César é mencionado em Lucas, capítulo 3, verso 1, como um imperador romano durante o início do ministério de João Batista. Também há o relato de Joséfo sobre Caifás. Em Antiguidades Judaicas 18, 4.3, ele nomeou outro sumo sacerdote chamado José, Yosef, que foi chamado de Caiafa, em aramaico Caifás. O relato sobre ele no Novo Testamento, Caifás é mencionado em Mateus, capítulo 26, do 3 a 57, e João, capítulo 11, do 49 a 53, como o Cohen Gadol, o sumo sacerdote que presidiu o julgamento de Yeshua, de Jesus. Bom, queridos, veja quantas referências nós trouxemos aqui, né? Quantas referências nós trouxemos aqui sobre o paralelo do historiador Joséfo, Flávio Joséfo, e as palavras do Novo Testamento, que só agregam para nós, confirmando a nossa emuná de que realmente os relatos da Brit Hadashah são verdadeiros, né? Para aqueles que gostam de sempre depreciar e somente falar, nós estamos trazendo aqui referências da história. Eu quero terminar voltando àquele nosso primeiro texto, né? Que nós vimos aqui, que para mim é o mais emblemático de todos, pois ele é muito direto em relação a Yeshua, em relação a Jesus. Por esse tempo viveu Jesus, Yeshua, Jesus, um homem sábio, se é que ele se pode chamá-lo de um homem. Ele realizou feitos incríveis, foi o mestre de pessoas que recebiam a verdade com prazer. Ele atraiu a si muitos judeus e muitos gregos. Era o Messias. Quando Pilatos, por denúncia dos principais entre nós, o condenou à cruz, aqueles que antes o haviam amado não cessaram de falar dele, pois ele apareceu a eles no terceiro dia, vivo novamente, como os profetas divinos tinham predito. Esses e outras 10.000 coisas maravilhosas sobre ele. E a tribo dos cristãos, chamados assim por causa dele, não desapareceu até o dia de hoje. Antiguidades Judaicas, livro 18, capítulo 3, seção 3. Bom, queridos, voltando ao que eu falei anteriormente sobre esse texto. Se Joséfo acreditava nele como Messias ou não, eu tenho a minha opinião pessoal, eu acredito que tudo ali era possível, estava acontecendo muita coisa ali no meio daquele calor da guerra, da destruição. Há uma grande probabilidade que ele tenha acreditado sim, porque muitos sacerdotes eles passaram a acreditar no Messias por conta dos milagres, principalmente da purificação dos leprosos, e ele era um sacerdote, ele era um Cohen. Então, há uma grande probabilidade sim, mas porque temos dois textos ou três que diferem, então existe a dúvida. Mas o mais importante é quando a gente olha para esta figura, uma figura histórica, uma figura muito importante, ele vai trazer, sim, um testemunho da história. Ele vai testificar, sim, como historiador. Sim, Yeshua, chamado Messias, viveu, realmente existiu. Seus discípulos também, João Batista também, o Tiago, irmão de Yeshua, chamado Messias também, né? Vai falar dos nomes que foram citados no Novo Testamento, mostrando que sim, queridos, a Brit Hadashah, o Novo Testamento que nós temos na mão, é uma revelação para nós do Messias. São livros que trazem a história, a narrativa dos eventos do primeiro século e que, por providência divina, permitiu que chegasse os pergaminhos, que fosse encontrado, né, fragmentos e fossem remontados para que a gente pudesse ter a história nas nossas mãos. E isso tem feito a diferença na vida de milhões de pessoas em todos os séculos. A gente sabe de todo o desvio teológico e interpretativo que a Igreja de Roma fez,
mas isso não descaracteriza, isso não invalida o que realmente representa a Brit Hadashah, os escritos do Novo Testamento para nós, trazendo as informações sobre a pessoa do Messias, sobre a sua história, sua obra, vida, morte e ressurreição, e as palavras dos ensinos do Messias. Bom, que o Eterno possa vos abençoar. Nós vamos terminando esse vídeo aqui. Mais uma vez eu peço a vocês que deixem aqui o seu like, né? Esse vídeo eu tenho certeza que vai trazer para você um pouco mais de conhecimento, vai agregar mais às informações que você já tem. Então eu peço a você que compartilhe o vídeo, né? Se inscreva mais uma vez no nosso canal se você não é inscrito. E nós vamos terminando esse vídeo por aqui. Nos vemos no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom.